Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui gravar uma aula extra sobre um assunto que vocês têm me perguntado muito nos comentários do curso e nas atividades também, nos comentários privados das atividades, que é a teoria das cores, a combinação das cores. Então, eu decidi gravar uma aula extra sobre cores para a gente abordar alguns pontos, né, específicos, alguns pontos importantes, que não vai dar tempo da gente abordar no último encontro síncrono, porque tem outros assuntos e eu ainda queria conversar um pouquinho com vocês sobre toda a experiência, toda a jornada de aprendizagem aí. Então, essa vai ser uma aula extra que eu vou pendurar lá na plataforma para vocês. O primeiro ponto que eu queria destacar, que é um ponto que está lá no material de apoio, né, do módulo 4, que é o módulo sobre cores e tipografia, é sobre a escolha das cores. Eu destaquei aí 4, né, subtópicos dentro desse grande guarda-chuva de escolha das cores para a gente discutir hoje aqui. O primeiro ponto é sobre como as cores, né, ajudam a despertar emoções e transmitir mensagens. Aí eu trouxe para vocês na lateral um conjunto de fotos, né, de uma mesma foto, na verdade, 4 versões de uma mesma foto, com leves alterações de cor, né, ou aplicação de filtros de cor, né, que a gente hoje em dia usa muito na internet, aí fica mais fácil de compreender, com leves alterações de cor e que cada alteração de cor pode transmitir uma mensagem diferente para a gente apenas pela alteração da cor, dos tons da fotografia. Então, a primeira imagem é a imagem original, aí que você vê uma imagem colorida atual. A segunda imagem é uma imagem em preto e branco, que pode transmitir uma mensagem, por exemplo, de luto. Então, a gente vê muito nas redes sociais, quando alguma pessoa morre, né? Os portais de notícias publicam retratos dessas pessoas em tons de cinza ou em preto e branco. E isso passa para a gente bate o olho ali, principalmente no feed do Instagram, naquela parte do explorar, e quando vê uma foto em preto e branco, hoje em dia já fica assustado, né? Faz, meu Deus, fulano morreu. Às vezes nem é, às vezes é só uma fotografia artística, mas esse tom, né? Essa escolha de cor pode transmitir essa mensagem para a gente. A terceira imagem, vocês estão percebendo que ela está quente, né? Ela está mais viva, com cores vibrantes e um tom assim que era uma estética muito utilizada nos filmes dos anos 80. É uma escolha de cores que só por essa estética já passa essa mensagem para a gente, né? Só esse filtro escolhido aí já comunica que é uma cena que pode ter sido fotografada nos anos 80. E a última imagem, né, que é em tons de sépia, que passa esse estilo antigo, né, de imagem antiga, de imagem vintage para a gente. Então, percebe como só a escolha das cores é capaz de transmitir todas essas mensagens. Então, isso acontece também nos projetos que vocês vão desenvolver e nas cartelas de cor que vocês vão escolher. O segundo ponto sobre a escolha de cores que eu queria conversar com vocês é sobre a personalidade de um projeto, a personalidade de uma campanha, a personalidade de uma marca. As cores e a tipografia ajudam a gente a construir, a desenvolver essa personalidade. As cores ainda mais, porque quando você bate o olho e vê um conjunto específico de cor que é comunicado de forma repetida por uma marca, por um projeto, por uma pessoa, você já sabe que estamos falando daquela pessoa. Então, eu trouxe aí para vocês 2 campanhas diferentes do Profilab. Esse conjunto da esquerda, né, que tem essa cartela de cor com laranja, azul marinho e amarelo, é a temporada do Profilab do ano passado, de 2024. Então, quando você bate o olho e vê esse conjunto de cor no feed do Profilab, você já sabe que essas mensagens estão relacionadas a essa campanha do ano de 2024. Já no lado direito, a gente tem a campanha do Profilab Day, que aconteceu em 2018. Então, é uma outra cartela de cor, que aí você vê amarelo, você vê um verde mais aberto, você vê azul marinho e você vê um tom de vinho, né? Um tom de vermelho mais puxado para o vinho. Então, essa outra cartela é a cartela de uma outra temporada. Então, quando você navegar no feed, né, ou ver as peças na rua, ou na TV, ou na internet, você já sabe que tem a ver
com a temporada com o evento do Profilab Day, que não foi nenhuma temporada, foi um evento específico. Então, o Profilab Day tem essa cartela específica. É sobre isso que a gente fala quando diz que as cores ajudam a desenvolver uma personalidade de um projeto. E o princípio do design da repetição, que a gente já estudou também em módulos anteriores, ajudam a gente a reforçar, né, a construir essa personalidade e reforçar repetindo. É essa repetição, é esse acesso que a pessoa tem ao teu conteúdo de forma repetida, vendo sempre as mesmas cores, os mesmos elementos e a mesma tipografia, que vai fazer com que ela identifique que aquele é o teu projeto, porque você construiu uma personalidade para ele a partir de tudo isso. Outro ponto importante sobre a escolha das cores é que elas ajudam a incentivar associações psicológicas e culturais. E aí eu trouxe para vocês 2 takes de um seriado que eu gosto muito, que é o Fear the Walking Dead. Não é o The Walking Dead, tá? É já uma derivação do The Walking Dead. Mas o que me chama muita atenção nesse seriado, e aí vocês conseguem ver pelas 2 imagens, é que a imagem da esquerda é a imagem do seriado das cenas que acontecem nos Estados Unidos, normal. É um apocalipse zumbi, então as pessoas estão vagando aí pelos Estados Unidos e aí você vê uma cartela de cor específica. Porém, em algum momento, acontece um desastre nuclear no meio do seriado. E para marcar as cenas que vão, os momentos que vão acontecendo a partir desse desastre nuclear, eles adicionaram esse filtro de cor aí, meio amarelado, né, com uns tons de verde, de ciano também, para marcar que essas cenas acontecem durante e depois o desastre nuclear. Então, eles marcam essa diferenciação temporal a partir desse filtro de cor. Tem um outro filtro também nesse seriado muito interessante de observar, que é quando eles vão para o México. Em algum momento eles atravessam a fronteira e tem uma série de acontecimentos, né, ocorrendo lá no México. E também tem um filtro diferenciado em tons de amarelo e laranja para delimitar esse momento que está acontecendo no México. E o quarto ponto sobre a escolha das cores que eu queria trazer para vocês é essa fotografia aí que é do Pexels, né, uma fotografia posada, é uma fotografia construída por um fotógrafo, né, um ensaio fotográfico, que ele é baseado no esquema triádico. E aí a gente vai para a roda das cores, né? E aí note aí do lado que eu deixei para vocês a marcação de um esquema triádico formado pelas cores primárias, que é o amarelo, azul e o vermelho. E é exatamente esse esquema que o fotógrafo escolheu para selecionar os elementos da imagem dele, que é uma imagem construída, um ensaio planejado, para marcar o contraste, a hierarquia e a harmonia. Então, percebam que o carro é vermelho, o vestido da modelo é amarelo e o cabelo dela é azul. Então, esse é um dos esquemas triádicos. Eu tenho até aqui para mostrar para vocês uma pequena, não sei se a câmera vai mostrar direito, mas eu tenho isso em outras telas para mostrar para vocês. Então, é uma roda das cores, né? Um círculo cromático, que quando a gente gira, ele mostra exatamente os esquemas triádicos. Deixa eu mostrar para vocês esse aí da foto. Então, não sei se vai aparecer, mas aqui a gente tem o vermelho, a setinha no vermelho. Então, o esquema triádico aqui vem para o azul. E aqui a outra setinha está bem no amarelo. Vou mostrar para vocês como vocês podem aprofundar o conhecimento aí no círculo cromático, porque é importante se vocês querem avançar nos estudos sobre design. Antes da gente entrar no círculo cromático, tem um checklist lá no material de apoio que parece ser uma tela assim que você lê e passa e adiante, né, e não dá muita atenção, mas esses 3 pontos são os 3 pontos mais importantes na hora de você escolher as cores do seu projeto. Porque você só vai para o círculo cromático depois, você só vai pensar nos princípios do design, no contraste, na hierarquia, na combinação depois. Porque antes você precisa construir o quê? A personalidade do seu projeto, que foi isso que a gente viu agora há pouco. A personalidade do seu projeto, quem constrói é você. E como é que você constrói? Considerando esses 3 elementos aqui do checklist que eu mostrei para vocês. O primeiro é entenda o que você quer transmitir.
E aí, se você quer transmitir uma mensagem de horror, se você quer transmitir uma mensagem futurista, se você quer transmitir uma mensagem sobre saúde, sobre comida, tudo isso vai incentivar na hora de você escolher a sua cartela de cor. O segundo ponto é escolha uma cor principal e combine com as outras. Eu vou mostrar como vocês vão fazer isso daqui a pouquinho lá no Colors, que é o site que eu indico para vocês. E o terceiro é testar e ajustar. Porque mesmo quando você escolhe tudo isso, você constrói tudo isso, às vezes você precisa, por exemplo, sair de um tom, de uma cartela RGB para uma cartela CMYK, e isso já altera tudo, né? As cores vão apresentar uma certa diferença, que é quando você sai do digital para o impresso. Então você vai sempre ter que testar e ajustar. Às vezes na tela o contraste vai estar lindo, vai estar tudo combinando, tudo perfeito, mas quando você tira uma prova de impressão, faz um teste de impressão, já não está tão perfeito assim. Então, você sempre vai precisar testar e ajustar até ter uma cartela de cor que funcione para o seu projeto em todas essas esferas, em todos esses cenários. Entenda o que você quer transmitir. Antes de escolher qualquer cor, pense na mensagem principal do seu projeto. Lembra do seriado? Uma cena acontecendo nos Estados Unidos pós-apocalíptico, outra cena num desastre nuclear que já aconteceu dentro desse cenário, então você precisa marcar essa diferença, então pense nesses fatores. As cores têm significados e podem evocar emoções diferentes, então considere quem é o seu público, pois diferentes grupos podem associar cores às questões diferentes, e aí é um ponto importante, porque em algumas culturas uma cor pode significar uma coisa, em outra cultura já significa outra. Então, por isso que é importante você pesquisar. Design é sobre pensamento, lembra? Design é sobre pesquisa, design também é ciência. Então, você não vai fazer escolha aleatória. Se você vai fazer, por exemplo, um projeto para os países árabes, você vai precisar pesquisar a cultura lá e entender como as cores, que tipo de mensagem as cores representam por lá, né? Que tipo de mensagem as cores podem passar por lá. Escolha uma cor principal e combine com outras. Comece com uma cor que represente a essência do seu projeto. E às vezes você já tem uma cor que é obrigatória no seu projeto. Por exemplo, você vai fazer um projeto. Eu vou fazer um projeto, sei lá, o que é que eu tenho aqui? Que é uma cor muito específica. Sei lá, você vai fazer um projeto sobre Bombril. E a embalagem do Bombril é amarelo e vermelho. Nem sei mais se é. Estou só lembrando aí da minha época. É amarelo e vermelho. Tem uma marca amarelo e vermelho. Então, essas cores, amarelo e vermelho, da marca Bombril, você vai precisar permanecer no seu projeto. Então, você vai construir uma cartela a partir delas. E aí, você vai precisar do auxílio das ferramentas, como eu vou mostrar para vocês, ou entender a teoria das cores, para poder combinar, montar uma cartela de cores harmoniosas. Então, isso pode acontecer, tá? Então, você já começa com uma cor ou você escolhe uma cor. Você gosta, sei lá, eu gosto muito de azul. Você vai pensar no que é que o azul transmite, né? O que é que a cor azul transmite para as pessoas. Você vai escolher um tom de azul e você vai montar uma cartela de cor a partir desse tom que você escolheu, se é que o azul tem a ver com a mensagem que você quer passar também. Em seguida, use ferramentas online ou aplicativos para encontrar cores que combinem bem com a cor principal, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essas ferramentas podem sugerir paletas de cores harmoniosas e garantir que as cores escolhidas funcionem bem juntas. Então, são dois fatores aí super importantes. E o terceiro fator é testar e ajustar, como eu falei para vocês. Depois de escolher suas cores e ter uma cartela montada, você vai precisar visualizar em diferentes telas e papéis. Às vezes o seu projeto, a sua página é uma tela e às vezes a sua página vai ser um papel. Vai ser uma página de livro, vai ser uma página de revista e cada tipo de papel vai demandar um teste diferente. Por exemplo, um papel jornal, que é o papel, né, como a gente tinha jornal impresso até bem pouco tempo atrás, ou o papel que a gente costumava ver nos gibis, ele tem ele apresenta as cores de uma forma diferente que um A4 que a gente compra na livraria. Beleza? As cores podem parecer diferentes dependendo da superfície. Peça a opinião de outras pessoas para ter uma perspectiva diferente e faça ajustes se necessário. A percepção das cores pode variar e o feedback externo pode ajudar a refinar sua escolha. Existem
pessoas como daltônicos e outras questões que envolvem a visão que você também precisa considerar, porque essas pessoas também vão ter acesso ao seu projeto. E lá no Coolers tem uma seção só para você fazer esse tipo de teste. É o que eu recomendo que você faça sempre. Sempre que você escolher uma cartela, você vai lá, coloca os códigos dessas cores e vê como ela se comporta, se vai ter uma legibilidade legal na forma como, por exemplo, um daltônico vê. E aqui eu tenho o segundo ponto que eu queria conversar com vocês hoje, que é sobre o círculo cromático. O círculo cromático é uma ferramenta que a gente usa até hoje no design, né, para escolher cor, combinar a cor. Ela foi criada por Isaac Newton, sim, o cara da física, em 1666, depois que ele fez alguns experimentos com prismas, com luz e prismas. Então, sabe o prisma quando a gente quando incide a luz e ele faz um espectro de cores, e a gente descobriu que a luz branca, na verdade, é formada pelo espectro de cores. Então, ele fez esses testes em física e desenvolveu o círculo cromático, que é esse aí que vocês estão vendo na imagem. Esse é o círculo básico, o círculo inicial que foi criado por Isaac Newton. Hoje, né, quem jogou aí o joguinho das cores lá no primeiro módulo vai ver que esse círculo está um pouquinho diferente, porque ele está muito mais avançado, com um espectro de cor muito maior que esse aí. Mas isso aí já é um tema para uma outra aula, porque né, mostra a evolução, né, dos sistemas de cores no universo digital, que é RGB, CMYK e todas essas coisas que não cabe agora nesse curso inicial, quem sabe no novo curso no futuro. Então, o círculo cromático ele organiza 12 cores principais, que são 3 primárias, né? Isso aí a gente aprende no colégio, né? Quando a gente é criancinha, que é o vermelho, o azul e o amarelo. Então, tem 3 cores secundárias, que é o laranja, o verde e o violeta, e 6 terciárias, que são essas que sobram aí no círculo cromático. Tá aí esse link do Figma que a gente vai acessar daqui a pouquinho para ver junto. É um conteúdo que já está pronto, já está preparado, e eu acho muito bem produzido para quem está iniciando os estudos sobre cores, sobre círculo cromático. A gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou compartilhar essa tela para vocês. Mas aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, esses pontos todos são muito importantes na hora de você construir e desenvolver uma cartela de cor para o seu projeto. Então, as cores primárias é um elemento muito importante. As cores secundárias também, aí vocês veem marcado nessa tríade aí, né? Vermelho, azul e amarelo, laranja, verde e violeta. E tem também esses 4 outros pontos que eu vou mostrar na tela do Figma, mas a gente vai iniciar por aqui, que são as cores análogas, né? Que são as cores que são mais próximas. Então, vocês podem ver aí nesse esquema visual um laranja, um amarelo meio ovo e um amarelo mais padrão, né? Um amarelo normal que a gente seleciona aí nas cartelas de cor. Tem as cores complementares, que geralmente elas estão opostas, em lados opostos no círculo, então você vê aí esse... Não é um violeta, né? Seria um rosa, já bem próximo do vermelho, né? Inclusive ele está lado a lado, já análogo ao vermelho, e o verde, que são as cores opostas. Tem o quadro, né? O quadrado ou square em inglês, que são cores que você faz uma cartela de cor em formato quadrado para gerar uma cartela de 4 cores, que é muito utilizado, vou mostrar para vocês no site do Figma. E a tríade de cores, como eu mostrei agora há pouco na foto montada do fotógrafo, que ele fez a tríade de cores primárias. Existem outras tríades de cores secundárias e outras tríades cromáticas também. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E 3 outros elementos que são muito importantes de você observar quando você for montar uma cartela de cor, principalmente para um projeto que vai se repetir ou um projeto de identidade visual, é o hue, né? O tint e o shade. E o que é isso? O hue é a cor original, a cor vibrante, com toda a sua vibração que você vai escolher. O tint é um tingimento para que a cor fique mais clara. Então, o que acontece? Você precisa de um tom de amarelo mais claro para garantir o seu contraste. Então, você vai criar uma cartela de tints, de tingimentos,
mais claros. E o shade, que é meio que sombra, né, que você vai escurecendo, que é a mesma coisa, só que para um tom mais escuro. Às vezes você precisa de um tom de verde mais escuro do que o padrão que você construiu. Então, geralmente, quando a gente faz um projeto de identidade visual, a gente monta essas três opções. A cartela de cor original padrão, que é com toda a sua vibração, um tingimento para tons mais claros e os tingimentos para tons mais escuros, que é o tint e o shade. Beleza? Então, eu estou aqui nesse endereço do Figma, que é um grande aplicativo de design, muito utilizado por designers, tanto para a parte de prototipagem como para a parte de criação. Eu recomendo que vocês conheçam também, porque é um aplicativo que tem boa parte gratuita, bem interessante. E eles montaram alguns conteúdos educativos sobre design. E, para mim, um dos melhores é o conteúdo sobre círculo cromático, que é esse que eu trouxe para vocês. Como não dá para a gente fazer uma aula muito extensa, eu vou passar rapidamente. Aqui vocês estão vendo o círculo cromático que eu falei para vocês mais avançado. Percebam que ele não é como aquele da tela anterior, que é o de Newton, né, o de Isaac Newton. Ele já tem aí uma gama, um espectro de cores muito maior, porque ele já está mais atualizado para o que a gente tem hoje, o cenário digital que a gente tem hoje de espectro de cor. Então, você tem um pontinho aqui, ó, que você vai arrastando, né? E aí você vai vendo ele movendo, todo o espectro de cor que a gente tem. São muitas cores que a gente tem hoje em dia. Então, quem quiser aprofundar aí sobre RGB, escala RGB, hexadecimal, HSL, HSV, vale a pena esses estudos sobre cores também. Quem não tiver muito tempo aí, né, deixa isso para depois no futuro. Mas o mais importante é vocês navegarem por aqui, ó. É uma ferramenta que você também gera cartela de cor aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. E aí você gera de acordo com a teoria das cores, com aqueles elementos que eu mostrei para vocês na tela anterior. Mas tem todo um texto aqui, toda uma teoria sobre o círculo cromático, que vale a pena vocês darem uma olhada. O que é o círculo cromático, quem inventou, quantas cores tem no círculo, como usar o círculo cromático. Então tá tudo aqui, ó. Os principais conceitos da teoria das cores, para quem esqueceu aquele lance de cor primária, secundária, terciária, então vai ter contato com tudo isso aqui. Vale a pena acessar esse link para dar uma estudada e tá tudo aqui explicadinho e bem curtinho para vocês. Mas o que eu queria mostrar que é mais importante são aqui os modelos, os tipos de paleta, né, de cartela de cor. Então, eu estou aqui selecionada na triádica, né, que é a partir das tríades que eu mostrei para vocês, mas você tem a cartela de cor complementar, que são duas cores complementares, que elas estão... Eu vou até arrastar, vou colocar numa cor mais primária aqui. Vamos lá, num vermelho. Um vermelhão. Que aí vocês estão vendo que são a cartela complementar são de cores que estão em oposição no círculo cromático. Então, tem o vermelho lá em cima e o que está embaixo, em oposição para ele, é esse azul turquesa aí que vocês estão vendo. Então, vocês montam uma cartela complementar assim, com duas cores, as duas cores em oposição no círculo cromático. Tem a triádica, que eu falei agora há pouco, então vocês percebem que está lá o tom de vermelho que eu selecionei, tá numa ponta aqui um azul, que é esse azul aqui, e na outra ponta, fazendo um triângulo, tem esse tom de verde. Então, se você mudar aqui, por exemplo, para o violeta, ele já faz um outro triângulo formado pelo violeta, por um amarelo que está mais ou menos por aqui, e por um azul que está mais ou menos por aqui, e é assim que você monta a cartela triádica com três cores. A cartela mais usada é em formato square ou em formato quadrado, que seleciona quatro cores. Então, vocês estão vendo aqui o tonzinho de rosa que eu coloquei, eu posicionei o círculo aqui. Ele está pegando um laranja aqui, né, na outra ponta. Está pegando também um verde aqui e um azul aqui, formando um quadrado dentro do círculo. Então, esse quadrado é um quadrado de cores que combinam entre si. Só que percebam que vocês precisam saber também, né, os princípios do design para quando vocês forem aplicar essa cartela, vocês terem condição de avaliar se ela vai funcionar ou não para o projeto de vocês.
E aí a gente avança para o próximo ponto, que é um ponto super importante que eu quero destacar para vocês aqui. Vamos lá? E aí, eu decidi voltar para a atividade que a gente fez, né, durante o módulo, que é essa atividade aí de montar uma cartela de cor a partir de uma imagem, porque eu notei pelas interações de vocês que pode ser que alguém tenha entendido que essa é uma forma, sei lá, obrigatória de criar uma cartela de cor para um projeto, e não é, tá? Essa é uma forma de você criar uma cartela de cor a partir de uma imagem que você gosta. Isso não significa que essa cartela vai funcionar para o seu projeto ou para todo tipo de projeto. Você precisa saber os princípios do design para ter condição de avaliar se essa cartela funciona ou não. Essa cartela que eu coloquei aqui como exemplo lá no módulo, vocês já percebem que ela talvez não funcione 100%. Por quê? Porque a gente tem dois tons de marrom que são muito próximos. Então, o que é que vai acontecer? Se eu decidir colocar um texto no marrom mais escuro sobre esse outro marrom que está do lado, muito provavelmente eu vou ter um contraste muito baixo. Então, eu escolhi essa ferramenta justamente para que vocês enfrentassem desafios na hora de gerar uma cartela de cor e tivessem a condição de avaliar se essa cartela funcionava ou não. Então, eu notei que muita gente aí criou essa cartela e era como se ela tivesse escrita em pedra, não alterou e ela não funcionou a partir da imagem que você escolheu, porque eu lembro que eu coloquei lá, escolha uma imagem que você gosta, que você fez no momento, de alguma coisa que você apontou a câmera ou alguma foto que você já tinha aí no seu arquivo. E nem sempre uma foto tem uma condição de luz legal, né? E vai gerar uma cartela de cor adequada para um projeto de design. Então, para ficar claro, essa é uma forma de construir uma cartela de cor, mas isso não significa que essa cartela de cor vai funcionar para o teu projeto. É a mesma coisa do círculo cromático. Se você ficar arrastando ele lá de forma aleatória, pode acontecer de você gerar uma cartela que não vai funcionar para determinado tipo de projeto. Mas como você já sabe que contraste é importante, né, que hierarquia visual é importante, então você vai ter condições de avaliar e de substituir essas cores, tá, gente? Você pode substituir, por exemplo, esse marrom aqui não está funcionando, eu posso colocar uma outra cor aí. E como é que eu faço isso? Dentro dessas ferramentas também. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente usa o próprio Colors para gerar uma cartela de cor e para trocar a cor de uma cartela. Vamos lá? Então, lembra que eu falei que pode ser que você precise desenvolver uma cartela de cor a partir de uma cor obrigatória ou mais de uma cor obrigatória, um conjunto de cores obrigatórias e algo que já exista? Por exemplo, digamos que você vai fazer um subprojeto sobre a linguagem de programação Java, que é esse ícone aí, é o ícone da marca dessa linguagem de programação. Então, eu preciso começar a minha cartela de cor a partir dessas duas cores aí, que é esse tom de vermelho e esse tom de azul. Como é que eu faço isso? O Colors pode ajudar você e eu vou mostrar como, mas primeiro você precisa descobrir qual é o código hexadecimal dessas duas cores, que é esse código que você vai colocar lá no Colors para ser mais fácil para você. Então, o que é que eu faço? Como é que eu descubro? Em todos os navegadores eu tenho uma extensão de conta-gotas, que é um color picker, que ele vai pegar, né, o código dessa cor a partir do seu posicionamento. Então, tá vendo ela aqui? Eu vou acionar ela já está acionada aqui. Então, quando eu clicar aqui no conta-gotas, ó, a ferramenta está acionada. Então, por onde eu passar na minha tela, ela vai gerar o código hexadecimal dessa cor, sobre onde o mouse se encontra. Então, eu vou colocar aqui no vermelho, ó, e ela já gerou para mim aí o código. Então, você copia esse código e salva no seu bloco de notas ou você anota, porque você vai precisar desse código lá no Colors para gerar a sua cartela de cor. Agora eu quero saber o azul. Então eu clico no azul, ele já copiou, essa já está na área de transferência aí do Ctrl+C, ele já deu um Ctrl+C para você. Então você cola no seu bloco de notas ou anota, né, para você levar lá para o Colors. Então vamos lá agora
para o Colors para colocar essas duas cores lá. Já estou aqui no Colors, que é o colors.co, que é o site que eu já apresentei para vocês e é o que eu mais uso por aqui. E como é que você vai criar uma cartela a partir de um conjunto de cores obrigatório que você já tem, uma dupla de cor, uma tríade ou uma cor só. Como você vai gerar uma cartela maior a partir dessa cor, ou trocar uma cor que você não tá achando que não funciona de uma cartela existente. Então você vai vir aqui, ó, Start the Generator. Então você vai dar um start no gerador de cartela de cor. Vamos lá clicar nele? Então ele vai carregar aí um conjunto, ó, uma cartela de 5 cores. Então, lembra que a gente acabou de pegar o código hexadecimal das cores do ícone do Java, da linguagem Java? Vamos trazer para cá? Então, eu tenho aqui, ó, o qual já copiei, está na minha área de transferência, então eu vou vir aqui nesse número grandão, eu clico nele, ele abre uma janelinha e aqui eu posso colar. E aí ele já reconheceu o tom de vermelho da cartela do Java, lá, né, do meu ícone da linguagem de programação do Java. O que é que eu vou fazer? Essa cor é obrigatória. Eu não quero que ela mude. Então eu vou vir aqui no cadeado e vou trancá-la. Então, quando eu for gerar, e aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, segura aí, essa cor não vai ser alterada. A ferramenta só vai mexer nas cores que estiverem abertas, destrancadas. Então, eu preciso trancar também o meu azul, não é isso? Não eram duas cores? Então, vamos lá copiar o código do azul. Então, de novo, eu clico nesse número grandão, gigante aqui, que é o código hexadecimal dessa cor que está sendo exibida, e eu vou aqui trocar. Ó. Então, ele já veio para o azul do meu ícone da linguagem de programação Java lá que a gente já pegou. Então, eu clico aqui fora e eu tranco essa cor. A partir de agora, eu vou gerar opções de cartelas de cor. Então, a ferramenta já gera cartelas de cor que funcionam. Então, vamos lá. Como é que você gera? Você vai simplesmente apertar a tecla de espaço do seu teclado. E essa cartela de cor aqui nada combina com nada, tá? Lembre que eu abri o gerador e eu adicionei as duas cores e tranquei. A partir de agora, quando eu apertar a tecla de espaço, é que ele vai gerar possíveis cartelas de cor que funcionam. Então, vamos lá que vocês vão ver mudar aí na tela. Aqui ele já gerou uma cartela de cor que funciona baseado no círculo cromático. E aí você pode ir, ó, aqui percebe que tem cor muito próxima, que são aquelas cores análogas, que é esse tom meio como se fosse, sei lá, um berinjela e o outro que é um cinza meio esverdeado. Muito provavelmente essas duas cores não vão funcionar. O que é que você pode fazer? Se você gostou desse berinjela, você pode vir no cadeado e trancar ele. E aí você segue apertando a tecla de espaço e gerando novas cartelas. Eu não gostei muito dessa cartela de cor, então eu vou gerar mais. Aqui eu já tenho uma cartela de cor que pode funcionar melhor, percebe? Esse tom de creme, né? Um creme meio rosado. Quando eu jogar esse vermelho sobre esse tom de creme, eu vou ter um contraste legal. Se eu jogar o azul sobre esse tom de creme, aí a gente vai testar para ver se tem um contraste legal. Pode ser que não fique tão legal, mas aí você pode gerar novamente, né? Ou clarear esse creme. Então, várias opções, você tem várias opções de solução aí. Então, eu gostei desse creme, vou trancar esse creme. Na verdade, eu gostei dessa cartela toda, mas eu vou trancar só o creme para vocês entenderem como vocês podem gerar novas cartelas a partir do que vai sendo apresentado e também do que você acha que funciona para o seu projeto, baseado naquela escolha de cores que a gente viu no começo dessa aula, que é a sensação que desperta, se tem a ver com o seu projeto, né? A mensagem que vai transmitir. Então, vamos lá, tranquei esse creme. Vamos gerar mais, ó. Mudou lá o cinza com o verde, já acho que não tem um contraste tão bom. Agora eu já acho que o cinza e o verde têm um contraste bom. Se eu colocar esse verde sobre esse cinza, eu vou ter um texto desse tom de verde aí mais claro e vibrante sobre esse cinza, eu vou ter um contraste legal. Então você tem que analisar tudo isso. É uma cartela que eu gosto? É uma cartela que eu gosto, mas aí eu vou navegar mais aqui para vocês verem como a ferramenta ajuda e isso é infinito, tá?
Ela vai, baseada aí no círculo cromático, gerando, essa daqui também está bem legal, gerando cartelas de cor que você pode salvar depois, exportar e aplicar no seu projeto. Essa era uma função, né, do site do Coolors que eu queria mostrar para vocês há um tempo e não deu para colocar no módulo porque senão o módulo ia ficar muito grande, mas aí a gente veio aqui com essa aula extra. Então, quem tiver mais dúvidas, guarda aí, anota aí que no nosso próximo encontro síncrono a gente pode esclarecer isso melhor. É isso, beijos e até a próxima.